Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se é o Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que é que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Senhor, tua palavra está aqui diante de nós. Ministra aqui os corações, ministra aqui nos lares, nas famílias, em nome de Jesus, que a tua palavra que sustenta a nossa vida, que nos leva, que nos conduz, em nome de Jesus. Amém. Ô gente, o texto, né, todo mundo conhece, todo mundo sabe que Pedro andou sobre as águas. Maravilha. E o tema da minha mensagem dessa noite é: perto está o Senhor. Fala comigo: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E aí, o que está acontecendo? Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Presta atenção. Jesus insistiu com os discípulos para eles entrarem no barco. E para que eles entrando no barco fossem para o outro lado. Enquanto Jesus se despedia da multidão. Então Jesus insistiu com os discípulos: olha, quero que vocês entrem no barco. Vocês vão passar para outra margem, porque eu vou ficar aqui e vou despedir a multidão. Então todos eles entraram no barco a pedido de Jesus. E Jesus então ficou ali despedindo a multidão. Era a multidão grande, Jesus ficou ali beijando a turma, abraçando, tal, Deus te abençoe, vai na paz. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco. Por que eles estavam no barco, gente? Porque Jesus pediu para eles ir no barco. Não esquece disso. Só que aí ficou tarde e Jesus, ele quis subir ao monte sozinho para orar. Jesus quis ter um momento dele ali em oração. E ele então vai para o monte orar. Ele sobe ao monte orar, e aqui fala que de madrugada ele então desce para falar com os discípulos. E fala que quando os discípulos estão no barco, eles estão no meio do mar, esse barco está sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Essa palavra fustigado é como se estivesse sendo batido, né? Está sendo arremessado a onda contra o barco. Alguém aqui já andou de escuna? Quem já andou de escuna em Ubatuba? A galera já andou de escuna em Ubatuba. Tem vezes que você vai que é tranquilo, mas tem vezes que você vai também, meu irmão, que o negócio venta, né? Embrusca o tempo lá, o negócio começa a ventania e a turma fica apavorada. Nós tivemos uma vez que o tempo fechou, começou uma ventania, a turma ficou apavorada. Olhava para aquelas boinhas redondas lá, aquelas cor de abóbora, meu Deus do céu, se esse barco afundar, estão perdidos, esses boinhos escuros. Então, olha para você ver, os discípulos estão no barco e Jesus pediu. Jesus vai despedir a multidão, Jesus vai para o monte orar, e eles estão no barco. E o tempo foi passando. E de noite, o vento soprando contra o barco. Então os discípulos estão no barco, uma situação difícil, gente. Estão no barco, uma situação difícil, e estão no barco porque Jesus pediu para eles entrar no barco. Jesus pediu para eles entrar no barco. Meu irmão, olha como que é a vida, né? Seu Brasil hoje está numa situação difícil. De repente você hoje está numa situação difícil. Mas eu estou aí na igreja, eu estou participando lá com o pessoal do Amor de Família, eu estou orando. Pois é, mas mesmo assim você pode estar numa situação difícil.
Os discípulos estavam numa situação complicada porque Jesus pediu para eles entrar no barco. E de repente, você ouviu a palavra, você decidiu entregar sua vida para Jesus, mesmo assim a situação ficou difícil. Senhor, mas eu estou fazendo o que o Senhor mandou e a situação está complicada. Pois é. Mesmo fazendo aquilo que Deus te mandou, a situação pode ficar complicada. Mas perto está o Senhor. Mesmo passando, buscando aqui na palavra, orando, a situação pode ficar difícil, como estava as dos discípulos aqui. Só que na alta madrugada, outras Bíblias falam na quarta vigília da noite, é dividido em vigílias lá, que de 3 em 3 horas, começava às 6 da tarde, então das 6 às 9 da noite era a primeira vigília, das 9 à meia-noite era a segunda, da meia-noite às 3 era a terceira vigília, e das 3 às 6 da manhã era a quarta vigília da noite. Algumas Bíblias aí falam na quarta vigília da noite. E aqui na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha que coisa, gente. Eles estão no barco, é de madrugada, o vento está ali, mandando ver no barco, a situação está complicada, de repente os caras olham um vulto andando sobre as águas. Quando o viram no versículo 26, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram ao fantasma e gritaram de medo. O barco para afundar, Jesus não estava ali com eles, situação complicada, vê um vulto andando sobre o mar, os caras ficaram desesperados. Aqueles barbados tudo ficaram desesperados. De medo, um vulto. Imagina, irmão. Sei lá, de repente você vai, quem foi na praia, sabe, está sentado lá, passeando, lá na orla, lá do Itaguá. Lá do Itaguá que todo mundo conhece. De repente, lá no meio daquela, parece um vulto no meio. Que é isso, gente? Você pipoca, você cai duro. E os discípulos ficaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe diz: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí o Pedro fala: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus fala: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então olha que interessante. Primeiro ele estava com medo da situação, todo mundo com medo da situação. E Jesus, vendo que ele estava com medo, falou: gente, sou eu, não fica com medo. Então a primeira palavra de Deus para nós aqui: perto está o Senhor. Eles estão no barco amando de quem? Por que eles estão nesse barco, nessa viagem? Amando de quem? Amando de Jesus. A situação está difícil, eles estão sentindo medo, atemorizados, e Jesus está falando: não tenham medo, sou eu. Então se você está fazendo a vontade de Deus, se você está buscando em oração, se você está diante de Deus, a situação continua difícil, Jesus fala: fica tranquilo, fica calmo, não fica com medo, sou eu. Perto está o Senhor, fica tranquilo. Ai meu Deus, mas não passa, eu estou orando. Fica tranquilo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. E aí o Pedro fala: Senhor, mas se é o Senhor, manda eu então. Aí Jesus fala: vem. Aí o que Pedro faz? Pedro vai. Quando Pedro vai, ele repara no vento e ele começa a afundar. Só que interessante, gente, só quem não sentir medo é um sinal de zona de conforto e mesmice. Porque só sente medo quem se arrisca. Só sente medo quem faz alguma coisa. Ou não tem o ombro frontal, né? Oi, filho? Ou não tem o ombro frontal. Ou não tem o quê? O cérebro não faz ter medo. Então, o neurocientista abre primeiro. Mas digamos uma pessoa normal, que tem aí o central que você falou. Frontal. Lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Ok. Tá Uma pessoa na sua normalidade, que não sente medo, é porque não se arrisca. É porque ela fica na mesmice, na mesma vida.
Por que o Pedro sentiu medo? Porque ele foi um que decidiu descer do barco, meu irmão. Só por isso que ele sentiu medo. E você está aí, meu Deus. Eu nem me arrisco. Eu nem faço nada. Por isso você não sente medo. O Pedro só sentiu medo porque ele saiu da zona de conforto e desceu do barco. Pedro foi o único que desceu do barco. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir. E Jesus fala, vem. E ele desce do barco. Aí eu fico imaginando, olha, irmãos, eu não quero ressaltar o medo de Pedro, eu quero ressaltar só a coragem. Porque antes de acontecer essa questão com Pedro, o que está acontecendo? Eles estão no barco, o barco está todo balançando, no vento de madrugada, eles veem um vulto e estão tudo apavorados, tudo gritando, ai meu Deus! E aí Jesus fala lá no meio do mar, gente, na escuridão. Gente, fica tranquilo, sou eu. E Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir. Peraí, eu estou numa situação de calamidade, eu estou numa situação de medo extremo, ainda vou descer do barco, andar sobre as águas. Que coragem! Que é isso que esse homem fez? Mas mediante a palavra de Deus, vem, ele desce. Mediante a palavra de Deus, ele vai. Ele desce do barco. Eu não sei o jeito que ele desceu do barco. Eu não sei se ele desceu. Quem andou de escuna aqui sabe, tem hora que o barco para nos lugares, para ele dar umas pontas no meio do mar. Vocês já fizeram? Quem já fez isso, gente? Isso, para no lugar para dar ponta, né? Pega os macarrão. E aí dá um certo medo, né? Porque você está ali, não dá pé de jeito nenhum. Eu não sei que jeito que Pedro desceu da água, se ele desceu, seguraram corda, sei lá o que foi, vai pôr no pé, sabe que você vai dar pôr no pé, você vai dar uma firmada? Eu não sei, ou se ele pulou. Acho que ele não pulou de ponta, se não pulasse de ponta, ele ia quebrar a cara, porque o mar estava duro naquele momento. Irmãos, mas o Pedro desceu do barco, no meio dessa calamidade toda, desse medo todo, de noite, ao som da voz do Senhor, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas, na direção de Jesus. Glória a Deus. Então, se você não está sentindo medo nenhum na sua vida, porque sua vida está no lugar só, você não. Pastor, pelo amor de Deus, eu não posso fazer nada na minha vida, que eu já sinto uma aflição aqui dentro de mim. Ai, meu Deus. Quando eu penso, né, amigo? Quando eu penso em casar, que me dá aquela aflição. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, será, Jesus? Pai. Quando eu penso em fazer alguma coisa, quando eu penso em desenhar um projeto, quando eu penso em fazer algo, já dá aquela... Ai, meu Deus, já dá até falta de ar em mim. Pois é. O Pedro decidiu sair da zona de conforto e pular na água. E quando ele está indo na direção de Jesus, Pedro sente medo, começa a reparar o vento. O vento estava forte. O vento estava forte. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. E quando ele ficou com medo, ele começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. Perto está o Senhor. O cara sai para o empreendimento. O cara sai no empreendimento, numa palavra. No meio da caminhada, ele sente medo. E quando ele sente medo, as coisas que pareciam que ia dar certo, começam a dar certo. Quando ele sente medo, parecia que a coisa ia continuar da mesma maneira e não continua, começa a afundar, começa a dar errado. Só que ele faz uma coisa, ele chama por aquele que lhe deu a direção. Ele chama por aquele que lhe deu a palavra para ir. Ele chama por aquele que diz, venha. E ele gritou, Senhor, salva-me. E quando eu estava meditando esse texto, gente, eu sempre pensei assim, de repente, vocês estão aqui, você que está em casa, pensou assim, tem um barco aqui, Jesus está lá onde o Robert está, e Jesus fala para ele, vem, ele vai, ele desce do barco e começa a andar. Quando ele começa a andar, ele começa a ver o vento, e ele começa a afundar, só que eu estou pensando que Jesus está lá. E quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me. Está escrito na minha Bíblia, imediatamente o Senhor segurou a sua. Perto está o Senhor. Porque eu fiquei pensando, mas como assim imediatamente? Eu estou achando que Jesus está lá na frente.
Eu estou achando que Jesus está distante do meu medo. Eu estou achando que Jesus está longe da minha dor. Eu estou achando que Jesus está longe quando eu estou passando a dificuldade. Mas perto está o Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Imediatamente Jesus estende a mão. Não sei se Jesus se transportou da velocidade da luz e chegou. Eu só sei que quando ele clamou, quando ele estava afundando, quando ele falou: Senhor, salva-me. Ah, irmão, perto está o Senhor. Perto está o Senhor da nossa vida. Quando você clamar, quando você chorar, quando você falar: Deus, parece que não vai dar. Deus, parece que eu estou afundando, salva-me. Perto está o Senhor. Talvez Ele te dê uma palavra, talvez Ele use gente, talvez Ele use pessoas, talvez Ele use uma pregação, uma música, qualquer coisa para mostrar para você: perto está o Senhor. E imediatamente Jesus estende a mão, segura na mão de Pedro e fala: meu filho, por que você homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Por que os discípulos estavam no barco? Porque Jesus mandou eles ir para o barco. Aí eu fico pensando, outro dia eu estava conversando com um rapaz, nessa semana, olha que interessante. Passando uma crise no casamento, o casamento quase acabando. Ele disse que foi num lugar e chegou lá, deram uma profecia para ele. Porque ele é um rapaz muito desenvolto, né? Tem chamado de Deus, tem trabalhar de Deus, só que ele não estava exercendo aquilo. Por N situações na vida dele, ele não fez aquilo que ele tinha aptidão para fazer, não estava desenvolvendo seu talento, seu dom, enfim. E ele foi no lugar e a pessoa deu uma palavra, falou: olha, você sabe por que você está passando isso tudo na sua vida? É porque você não estava desempenhando o que Deus queria que você desenvolvesse, por isso que você está assim. Aí ele falou tal, e depois eu falei: você vai me perdoar, e eu discordo dessa posição. Eu não concordo. Sei que você recebeu essa palavra, eu não concordo com essa palavra. Sabe por quê? Porque essa palavra trouxe culpa para você e outra. Eu não acredito num Deus que arrebenta com a pessoa. Eu acredito num Deus que restaura sonhos, restaura pessoas. Então, irmão, quem que mandou os caras para o barco foi Jesus. Você acha que esse barco ia afundar? Você acha que esse barco ia afundar, irmão? De repente a sua vida é assim: eu estou aqui, entreguei minha vida para Jesus e estou sofrendo, mas o seu barco não vai afundar em nome de Jesus. Não vai afundar. Porque está na mão dele, está no controle dele, está na direção dele. Eu que mandei vocês ir para o barco, é como se Jesus voltasse depois e fala: poxa vida, gente, eu pedi para vocês virem aqui, eu pedi para vocês irem para o barco não afunda, porque pela minha palavra não afunda. E aí agora volta para o barco Jesus e Pedro. Volta para o barco Jesus e Pedro, os dois entram no barco. E quando os dois entram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então o barco da nossa vida não vai afundar, porque Jesus está ali. Está na sua vida, irmão? Amém? Amém. O barco da sua vida não afunda, porque Jesus está nele. O barco da sua vida não afunda, porque Cristo está nele. Mas olha quanta coisa que eles passaram medo, passaram pânico, ficaram sozinhos por um tempo, ficaram agora com a presença de Jesus. É a vida nossa. É a nossa vida. Nos sentimos sozinhos às vezes. Sentimos que a oração não é respondida, sentimos a dor, sentimos a angústia, mas perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar, Ele nos sustenta e nos guarda. Ele falou para Jacó: não temas, eu sou contigo. Não te assustes e nem te apavores, eu sou teu Deus. Então passamos as lutas, passamos as dificuldades, as adversidades, mas perto está o Senhor. E aqui, o tempo desses discípulos nessa passagem não foi o tempo do barco ficar balançando todo o tempo. Não foi o tempo de sentir o medo todo o tempo. Foi apenas um tempo. Eu gosto da Bíblia porque ela traz
os sentimentos do ser humano. Ela traz sentimentos aqui como medo, ela traz sentimentos aqui como dúvida, ela traz coisas aqui como coragem, né? Ressaltando aqui a coragem de Pedro. Mas algo que a Bíblia, se você for prestar atenção nos textos bíblicos, nas questões, né? No Novo Testamento, por exemplo, ele traz várias situações que aconteceram com Cristo. No Antigo Testamento, várias situações que aconteceram com os profetas, as pessoas vivendo lá junto, né, na presença de Deus. E todas as situações, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela tem um final de restauração. E qual que é o final dessa história aqui? É Jesus entrando no barco e o vento acalmando. É o final da nossa história, amém? Uma história de vitória. Para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para isso que ele morreu na cruz. Para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa casa, para restaurar a nossa história. E aí eles falaram, eles adoraram a Jesus e falaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar a Santa Ceia e para adorá-lo, para dizer verdadeiramente. Eu não sabia quem Deus era. Eu não sabia o que ele era capaz de fazer. Eu achava que Deus era uma religião. Eu achava que ser evangélico era religião, ser católico era religião, cada um tem suas diferenças. Eu achava isso. Que o católico vai lá, adora imagem, mas que o cristão não adora, o crente não adora imagem. Que o fulano lá dá dízimo, aqui não dá dízimo. Eu achava que ali batia os tambores, aqui não bate. Eu achava que eu tinha que ser bonzinho, se eu fosse bonzinho, meu passaporte para o céu estava garantido. E de repente você achava que Deus era assim, um Deus que retribui se você é bom e que arrebenta se você é ruim. Um Deus que está encapsulado debaixo de regras, de dogmas. E um Deus que alivia minha consciência quando uma vez por semana eu encontro com ele, de repente você tinha Deus assim. E nós celebramos a Santa Ceia hoje para dizer que a morte e a ressurreição de Cristo na cruz trouxe ao ser humano não uma religião nova, não um conjunto de regras novas, mas trouxe para nós, para o ser humano, um relacionamento de pai para filho. Você pode dizer um amém? Amém. Trouxe um relacionamento que até confunde os religiosos, que eu não entendo, né? Igual esse moço. Deus está te dizendo, porque você não cumpriu isso que Deus te deu. Ele está permitindo que agora você perca o seu casamento. Meu Deus! Aonde que vocês acharam que Deus é desse jeito? Se você não cumpriu o que Deus te mandou até agora, você perdeu a oportunidade de fazer, mas o que Deus quer fazer agora com ele? Eu falei, o que Deus quer agora? Eu trouxe no final da conversa, o que Deus quer fazer agora na sua vida? Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua família, para que a sua família restaurada seja um instrumento de bênção para outras famílias. É o que Deus quer fazer, eu tenho certeza disso. Deus não abre mão do seu casamento, Deus não abre mão da aliança. Tem uma aliança no casamento, Ele não vai abrir mão. Ele não vai destruir seu casamento como penalidade porque você não fez algo que teoricamente você tinha que fazer. Não existe isso. O que é isso? Religião, gente. O que Deus quer? Relacionamento com a gente. Então, quando a gente for celebrar a ceia aqui, hoje vamos celebrar o quê? Jesus morreu na cruz e deu oportunidade para cada um de nós que está aqui, para nós, casados, solteiros, crianças, servimos a Ele, servimos a Ele com alegria, de ter um relacionamento, uma entrega, algo que de repente nós nunca percebemos e vimos. E nós nessa terra somos pessoas transformadas. Transformadas por cada religião, não. Transformados por causa do nosso jeito de vestir, não. Transformados por causa do amor dele que está derramado em nosso coração, e esse amor nós derramamos também para outras pessoas. É isso que o Senhor quer da nossa vida. Uau! Glória a Deus. Amém, gente? Vamos preparar aqui a Santa Ceia, vamos orar aqui.